Boa noite, senhoras e senhores. Eu me chamo Gabriel, sou aluno do quinto período de Engenharia Civil da Uninasal Parnaíba e hoje eu irei ministrar uma aula sobre balanço global de energia, certo? Mais conhecido como equação de Bernoulli. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu irei falar um pouco sobre Daniel Bernoulli, que foi o criador da tal fórmula, certo? Então vamos para a aula. Pois bem, Daniel Bernoulli, ele foi um matemático, certo? Nascido na Suíça nos anos de 1700 e ele pertenceu à família Bernoulli, que também era composta por outros cientistas, outros estudiosos nas áreas da física, da filosofia, da matemática, certo? Porém, Daniel Bernoulli, ele aprimorou seus conhecimentos e buscou novos conhecimentos principalmente nas áreas da mecânica geral e posteriormente aprofundou cada vez mais na área da mecânica dos fluidos, certo? Onde desenvolveu sua equação, seus estudos e tudo que está relacionado à equação de Bernoulli foi publicado em sua obra, conhecida, né, chamada de hidrodinâmica, que foi publicada nos anos de 1738, certo? Pois bem, a equação de Bernoulli em si, ela é uma equação que não pode ser utilizada em casos reais, certo? No dia a dia. Por quê? Porque a equação de Bernoulli, ela segue diversos requisitos para que ocorra sua validação, certo? Para que seus dados, eles sejam compatíveis, né, dentro de um sistema, certo? Porém, esses requisitos que seguem aqui listados, eles precisam necessariamente serem seguidos para que a equação ela seja válida. Ou seja, essa equação não pode ser utilizada em casos reais, porém ela serviu como alicerce para a equação geral, desenvolvida posteriormente, certo? Então aqui seguem os requisitos. O fluido que escoa dentro de um conduto, certo? Para que a equação seja válida, ele precisa ser ideal. E o que isso implica? Um fluido ideal, ele necessariamente possui a viscosidade nula, certo? Ou seja, durante seu escoamento não existem perdas de energia por atrito, certo? Não existem perdas de energia. Ou seja, o fluido ele necessariamente precisa ser ideal. Além disso, o fluido ele precisa ser incompressível. E o que isso implica também? Um fluido incompressível ele é caracterizado pelo seu volume se manter constante, mesmo que sua pressão varie, certo? Além de que a sua massa específica também não varia, certo? Além disso, além do fluido necessariamente ser ideal e incompressível, o escoamento ele deve ser exatamente em regime permanente, certo? Ou seja, ele precisa ocorrer em um sistema fechado permanente. Não deve haver máquinas envolvidas no sistema. As propriedades elas devem se manter uniformes nas seções e não deve existir trocas de calor, certo? Todas essas premissas devem ser válidas para que a equação de Bernoulli se mantenha válida, certo? Bom, após ter conhecimentos de todos os requisitos necessários para que a equação de Bernoulli seja válida, temos aqui duas figuras que representam de onde partiram o estudo, certo? De Daniel Bernoulli para que ele chegasse à equação final, certo? E basicamente a ideia que ele utilizou, o teorema utilizado por Daniel Bernoulli, foi o teorema do trabalho e energia, certo? Que diz que o trabalho realizado pela resultante das forças que atuam no sistema é exatamente igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, certo? Ou seja, ele utilizou-se da ideia do trabalho e da conservação de energia para deduzir a fórmula, certo? E essa figura exemplifica isso. Na figura A temos que um fluido ele se desloca de uma posição, certo? Por esse conduto e chega a uma outra posição. E ele percebe que existem diversas variáveis que se alteram
a partir desse deslocamento, certo? Por meio desse deslocamento. Esse fluido ele se desloca por um eixo, o eixo do conduto, e ele verifica primeiramente que existe a variação de sua cota, certo? Da altura do eixo do conduto até o plano horizontal de referência, certo? Por exemplo, y1 é exatamente diferente de y2, ou seja, temos uma carga potencial, uma energia potencial maior, certo? Por esse fluido agora, que está em uma altura maior. Temos também uma variação de pressão, uma variação na área da seção, certo? Temos uma velocidade média, de escoamento do fluido. Aqui, representado nessa seção, né, no início do deslocamento desse fluido. E também temos uma variação de comprimento da área que ocupa esse fluido, certo? E aqui temos que nessas mesmas variáveis, porém sendo representadas nessa seção 2, uma velocidade média de escoamento 2 diferente da 1, bem como uma pressão vezes a área 2, pressão 2, área 2 diferentes, bem como a variação de comprimento, certo? Ou seja, a partir dessa representação, ele desenvolveu algebricamente, certo? Partindo também dessa fórmula, até que ele chegou na equação de Bernoulli, né? Na equação principal, certo? Aqui temos também outra representação, certo? Em que a equação de Bernoulli é válida. Aqui temos a representação de um conduto, certo? Essa linha pontilhada ela representa o eixo do conduto. Aqui temos um plano horizontal de referência, certo? Temos duas seções, uma seção 1 e uma seção 2. Aqui, partindo do eixo do conduto e centralizado na seção, temos aqui uma cota, certo? Chamada de Z1. Aqui temos uma cota Z2, certo? Isso aqui seria uma carga, né? Uma carga de pressão, certo? Uma energia, representa uma energia potencial. E temos uma velocidade média de escoamento de fluido 1, uma pressão desse fluido 1. Aqui temos uma velocidade média de escoamento 2, certo? Que passa por essa seção 2, bem como uma pressão do fluido, né? Que esse fluido exerce, né? Nesse conduto 2, certo? E, enfim, chegaremos à equação de Bernoulli, certo? A equação de Bernoulli, ela relaciona exatas três variáveis, né? Seriam as cotas, a velocidade e as pressões, certo? E elas podem ser divididas em três partes, certo? Temos que a equação, essa aqui seria a equação, né, final em si. Temos aqui Z1, que representa a energia potencial, certo? Temos aqui essa outra parcela, que seria a velocidade média de escoamento desse fluido na seção 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, certo? Que representa sua energia cinética, mais uma pressão 1, certo? Na seção 1, sobre o peso específico, representando uma energia de pressão, certo? E o que a equação em si diz? Ela trabalha com a conservação de energias, ou seja, essa parcela aqui ela tem que ser exatamente igual a essa parcela, certo? Ou seja, voltando na figura, temos que um fluido que escoa nesse sentido. Segundo a equação de Bernoulli, e se todos os requisitos eles forem concretizados, certo? Se eles forem seguidos à risca, temos que toda aquela parcela da equação de Bernoulli que passa por essa seção tem que ser exatamente igual à parcela desse fluido que passa por essa seção, certo? Porém, como essa equação ela não pode ser utilizada em casos reais, ela é utilizada em casos específicos, onde trabalham-se com fluidos ideais incompreensíveis, não existe a questão da perda de carga, certo? E nem o uso de máquinas, certo? Nem de bombas, nem de turbinas que ocorrem atualmente, que ocorrem em situações reais, certo?
Ou seja, a equação de Bernoulli é uma hipótese, certo? Que foi utilizada como alicerce para a equação geral, certo? E, por fim, a equação de Bernoulli ela pode ser representada por esses H's. H1 é igual a H2, certo? Sendo onde esse H1 representa toda essa parcela da equação e esse H2 representa toda essa parcela da equação. Sendo H1, certo? Sendo, na verdade, H a carga total de todo o fluido, certo? E por fim, temos aqui as variáveis presentes na equação de Bernoulli, certo? Com as unidades no Sistema Internacional de Medidas. Aqui temos o Z, certo? Que representa a cota, né? A energia potencial. Ela é dada em metros na unidade no Sistema Internacional de Medidas. A velocidade, presente aqui na fórmula, ela é dada em metros por segundo, certo? A pressão, existem 4 tipos de representação, certo? Comumente usado. Temos o Newton por metro quadrado, que é exatamente a mesma coisa que o Pascal. Temos o Newton por milímetro quadrado, que também pode ser representado por MPa, certo? Megapascal. Temos também o peso específico, representado por Newton por metro cúbico. E a gravidade, que é a aceleração da gravidade, representada por metros por segundo ao quadrado, certo? Então, é basicamente isso, certo? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E uma ótima noite, pessoal. Tamo junto.